Estamos de volta e nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre a constelação familiar. Mas antes disso, mamães, olhem só, o sorteio da cortesia do circo já está encerrando. Essa semana a gente vai encerrar as cortesias para o circo Broadway. Não perca esse sorteio, hein? Tem 10 cortesias sendo sorteadas na página do Instagram do programa Mães e Filhos e também na página do Facebook. Agora sim, vou apresentar para vocês a terapeuta Ana Paula, que vai falar um pouquinho sobre a constelação familiar. Ana, seja muito bem-vinda ao programa Mães e Filhos. Um prazer e uma honra te ter aqui. Gratidão imensa, Cris. O prazer é todo meu. Uma honra imensa poder estar aqui, poder falar com vocês dessa abordagem linda, dessa técnica que hoje é uma técnica que ganhou meu coração. Explica pra gente como é a constelação familiar. Quais são as intenções, de se fazer a constelação familiar? Bem, a constelação familiar é uma abordagem terapêutica que foi criada por um alemão, o Bert Hellinger. O Bert Hellinger, ele é um ex-padre da Igreja Católica e ele foi exposto a muitas situações na vida dele. E ele foi observando ao longo da vida que nós somos capazes de fazer coisas incríveis, com a consciência muito leve. Coisas bem incríveis mesmo, bem ruins com a consciência leve. Vou dar um exemplo para você. Uma criança que é exposta pelos pais, que é instigada pelos pais a cometer um roubo, por exemplo. Então ela sai de casa para poder roubar alguma coisa, porque ela foi instigada pelos pais a fazer isso, e ela sai de casa para poder fazer isso, e quando ela volta, e quando ela está lá na hora de cometer o roubo, ela decide que não vai fazer porque a consciência dela fica pesada. Ela diz que ela entende que aquilo não é algo correto, que ela não deve fazer isso. Então ela volta para casa com a consciência pesada, porque ela fez algo que desobedeceu os pais, mesmo sabendo que o ato de não roubar é o certo. Outro exemplo, inversamente proporcional a isso, eu sou enfermeira de formação. Então eu sempre ouvi muito na recepção dos lugares onde eu trabalhava, pessoas que têm hipertensão grave, que têm pressão alta grave, dizerem assim, ninguém dá conta da minha pressão alta, médico nenhum dá conta da minha pressão alta, mas isso porque na minha família todo mundo tem pressão alta, Papai tem pressão alta, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, todo mundo tem pressão alta. E dão uma risada, dão gargalhada, Ou seja, dizem algo muito sério com a consciência muito leve. Então, são fatos inversamente proporcionais. O Bert Hellinger ele foi observando essas situações no cotidiano das famílias e ele foi elaborando o que hoje a gente tem como constelação familiar. A partir dessas observações, ele identificou que nas famílias existem 3 leis, que ele chama de leis sistêmicas do amor, que é o que rege todo o comportamento e toda a interação das pessoas dentro das suas famílias. Uma delas é a lei do pertencimento, a outra delas é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, e a outra delas é a lei da hierarquia, ou seja, aquele que chega primeiro tem mais direitos do que aquele que chega depois. E quais são os métodos que você trabalha? Como é trabalhada a constelação familiar? A constelação familiar, ela pode acontecer de 2 formas. Especificamente, ela pode acontecer de 2 formas. Uma é a mais famosa, é a que todo mundo busca mais, é a terapia de grupo, Que é quando a gente reúne um grupo de pessoas para que isso possa acontecer. E a outra forma a gente faz no consultório, só eu, a terapeuta, o terapeuta e o cliente. Em grupo, tanto em ambas as situações, o que se faz é uma
projeção. O que a gente coloca numa constelação familiar é uma projeção daquilo que a pessoa traz na mente, daquilo que a pessoa traz no seu subconsciente. Então, tanto faz, se a terapia acontece em grupo ou individual, o que a gente faz é colocar para fora essa projeção. Então, a pessoa traz um tema para ser constelado, que pode ser, sim, uma questão familiar, mas também pode ser uma questão de trabalho, também pode ser uma questão de uma doença especificamente, uma doença crônica como a hipertensão, como o câncer ou qualquer outro tipo de doença a gente pode constelar, uma dificuldade de engravidar, por exemplo, né? Na verdade, todos os fatos da vida cotidiana hoje podem ser constelados. A gente pode colocar isso como constelação. Então, o que a gente faz é isso, é colocar isso como projeção daquilo que a pessoa traz no seu subconsciente, daquilo que a pessoa traz dentro do seu coração. Ana, e as crianças em geral, elas podem fazer a constelação familiar? As crianças em si, elas não têm muita condição de internalizar o que vai acontecer numa constelação. Elas não conseguem ter muita consciência daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ser colocado, de que aquilo que vai ser colocado é uma projeção da mente, é uma projeção do seu subconsciente. Então, a gente costuma dizer que mães têm permissão divina, né? E sempre que uma criança, e aí abre e fecha aspas, tem um problema para ser constelado, tem uma questão a ser constelada, quem vem procurar um terapeuta não é a criança, é a mãe, né? Então a gente indica para que a mãe possa fazer a constelação para a criança. E aí sim a gente traz a mãe para o grupo de constelação e a mãe vai escolher um representante para a criança, um representante para a questão que a criança traz e aí a constelação se mostra. É muito comum a gente fazer constelação sim para crianças que tenham algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio, algum tipo de impacto na vida, algum tipo de estagnação energética. Então, a gente vai parar a entrevista aqui um minutinho, vamos sair para um breve intervalo comercial e voltamos com esse assunto em seguida. Não saia daí, a gente já volta.